De acordo com o dicionário Oxford Language, política pode ser caracterizada como a arte ou ciência de governar. Pensando nisso, será que este podcast é um ato político? A regra de convivência, enfim, definir objetivos finais, como que a gente vai chegar em algo bom em comum para todo mundo, né? Eu acho que isso em si é política, mas tudo que a gente faz é um ato político. E quando a gente fala de clima, principalmente, que é uma pauta que está crescendo cada vez mais, a gente precisa, sim, atrelar políticas públicas à tecnologia, a juventude, a coisas que são muito legais e possíveis e que acontecem ao redor do mundo. Meio ambiente e clima também é uma área de política pública, e não só para o futuro, para o presente. Eu acho que é importante dizer que todos os anos a gente tem aí mais de 1.000 cidades que declaram estado de emergência ou calamidade pública no Brasil por causa de secas extremas ou enchentes, ou alagamentos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Direto da Base, um dos podcasts oficiais do Fervura do Clima. Meu nome é Amanda, mas pode me chamar de Amandinha, e eu estarei com você para compartilhar histórias, dicas e aprendizados bafônicos sobre crise climática. Bora juntinhos construir um mundo colaborativo, inclusivo e sustentável? No podcast de hoje, a gente vai falar sobre política e clima. Como que a nossa política está afetando a crise climática, tanto a nível local, como a nível nacional, como a nível internacional. E para aprofundar esse debate, eu convidei 3 pessoas maravilhosas que são Patrícia Zanella, Iago Aron e Karina Penha. Patrícia, gostaria de se apresentar? Obrigada pelo convite, Amandinha. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Zanella, sou formada em Relações Internacionais, mestra em Direito Internacional, estudei sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e estou muito feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu trabalho com política, sou atualmente pesquisadora do Movimento Mundial pela Democracia, sou líder RAP, sou líder na United People Global de Sustentabilidade, que foi a organização incrível que me conectou com a Amandinha. Então, vamos que vamos. Tenho certeza que hoje vai ser muito produtivo. Gente, para você que ainda não está inserido nesse universo da política, RAP significa Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Então, sim, política é pra gente jovem, política é pra mulher, política é pra gente da periferia. Se você gostaria de saber mais, depois, no final, fica com a gente até o final, porque eu vou revelar o Instagram da Patrícia e você pode dar um stalker nela, maravilhosa. Karina, gostaria de se apresentar? Oi, gente. Obrigada também pelo convite. Bom estar com vocês aqui para a gente conversar sobre esse tema e assunto que é constante aprendizado para mim. Obrigada pelo convite, Amanda. Bom, me apresentando, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos, falo aqui do Maranhão, sou maranhense, falo de São José de Ribamar, que é um município que fica na região metropolitana da capital, São Luís, capital do Maranhão. Sou bióloga formada pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu sou mobilizadora na Rede Nossas, que é uma rede que trabalha com direitos humanos em suas mais diferentes formas, né? Então a gente é uma rede multicausas e também trabalhamos com as questões socioambientais. Também sou articuladora do Engajamundo, onde por muito tempo eu coordenei o grupo de clima, que foi onde começa essa minha trajetória, assim, né, há quase 5 ou 6 anos atrás. Então, enfim, já tive parte em vários movimentos climáticos aí, junto com o Iago também, a Amanda, a Patrícia estou conhecendo agora. Mas, enfim, estamos envolvidos em muita coisa aí, né? Acho que muito dessa discussão aí sobre juventude e clima, enfim, greve mundial pelo clima e todos esses outros movimentos que têm nascido nos últimos anos. Então vai ser legal conversar com vocês sobre. Obrigada. Perfeita, zero defeitos. E ó, só pra te deixar super curioso, às vezes você escuta Engajamundo e fala, Amandinha, que é isso? O Engaja é uma organização de jovens que empodera a juventude brasileira para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão. E eu já viajei com a Kai e com o Iago com o Iago não, foi de longe assim, mas ele estava presente no meu coração. Mas a gente foi para a Polônia para levar a voz de parte da juventude brasileira para esse espaço tão importante. E um spoiler, gente, essas conferências são bem desafiadoras. E eu lembro de um momento que eu tava chorando muito porque aconteceram várias tretas. Quando a gente é jovem, quando a gente não tem dinheiro, gente, tretas acontecem. E eu lembro de uma ligação que eu tava com o Iago chorando, assim, toda catarrenta.
E ele falando, Amandinha, você tem duas opções. Ou você continua aí, numa postura mimada, ou você engole esse choro e vai falar com a galera e vai pedir desculpa. E eu, não! Mas só tô trazendo essa história pra mostrar que às vezes a gente precisa ter perto de nós pessoas que não vão falar o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Iago, gostaria de se apresentar? Oi, Amandinha, meu amor. Oi, gente, eu sou Iago. A gente não viajou junto, mas a gente se conheceu em uma COP, né? Então tá no lucro. Eu sou Iago Heron, sou da Bahia, não dá para negar pelo sotaque, tenho 27 anos, sou ativista climático desde os 13, então a maior parte da minha vida eu estou falando de clima, estou falando de política, estudei ciências sociais, estudei a participação de jovens na Conferência de Paris e qual foi a interferência nossa dentro do Acordo de Paris. Por muitos anos fui coordenador geral do Engajamundo. Atualmente sou vice-presidente da Plant for the Planet aqui no Brasil. Continuo como conselheiro do Engajamundo, mas eu estou numa nova missão aí de vida, trabalhando na Open Society Foundation, coordenando o portfólio de justiça climática para a América Latina. E basicamente o que eu faço hoje da vida é conversar com novas organizações e pessoas que estão fazendo campanhas, mobilizações, tem ações na área de clima no nosso continente, inicio processos de doações para essas iniciativas. Esse é um pouquinho aí de mim e amo política também, gente. Vamos falar muito de política. Maravilhoso. Galera que me acompanha desde o primeiro podcast. Lembra quando eu falei do ICS, o Instituto Clima e Sociedade, que era a organização rica que dá dinheiro para todas as organizações no Brasil? A Open Society Foundation é tipo a riquíssima, que dá dinheiro para as organizações que dão dinheiro. Então, só para mostrar que às vezes a gente olha pessoas nessa posição e fala, meu Deus, nasceu em berço de ouro, é muito rico. E eu acho bem legal trazer que o que me possibilitou estar aqui, o que possibilitou a Karina, o Iago e a Patrícia foi o trabalho voluntário. Então, quando a gente descobre o que a gente ama e faz com amor, gente, o nosso futuro é brilhante, sabe? Às vezes a gente não enxerga o caminho final, mas é só a gente colocar o nosso coração e fazer com amor que as coisas acontecem. E para começar esse podcast, para aprofundar esse debate e a gente mergulhar no tema, vamos fazer uma pergunta bem interessante. O que é política? Eita, vou responder essa, mas também eu acho que eu quero a contribuição, claro, do Iago, né? Que super estudou isso, da Patrícia também. Porque eu acho que falando sobre política bem do meu olhar, da minha vivência enquanto bióloga e alguém que, enfim, sempre foi muito curiosa sobre esse tema, né? Eu acho que nasce muito dessa inquietação, né? Então, como que a gente participa, como que a gente está mais perto desse contexto, e aí a gente vai descobrindo em si o que é política, né? Eu acho que o termo político, hoje em dia, dependendo do lugar onde tu vai perguntar isso, né? Onde, enfim, tu vai ter pessoas falando sobre, alguém vai te trazer alguma coisa específica, né? Eu acho que mais do que nunca, nos últimos anos, quando a gente fala em política, o primeiro momento já é uma coisa muito negativa, né? Então, você fala política, o pessoal já fica, eita, não quero falar sobre isso, né? A gente tem aquela cultura de que política não se discute, então, enfim, cada um fica na sua, cada um tem sua opinião e é isso mesmo. Quem venceu nas urnas faz o que tem que ser feito. Eu lembro muito que quando eu estava na faculdade, a gente foi estudar um pouco, né, sobre filósofos e tal, e como que eles viam a política e como que eles determinavam o que era isso. Eu lembro que uma vez um professor me falou que a diferença, né, dos seres humanos para os outros animais é que nós somos animais políticos, né? E aí gerou essa discussão do que, afinal, o que é política, né? Então, o que é política? O que difere a gente, né? Então, naturalmente, o ser humano, ele tem essa necessidade de convivência aí em comunidade, né? Em sociedade. Então, a gente é levado para isso. Então, a política em si, esse termo, está muito relacionado a essa convivência. É conviver, é criar regras, é criar formas de como conviver bem, né? Então, eu acho que desde o começo de tudo, assim, sempre quando tem 2 ou 3 pessoas em algum lugar ou mais, você tem que definir formas de como as coisas andarem, né? Então, definir jeitos de como que você vai alcançar aquele objetivo. A gente tem um problema, como que a gente vai resolver isso. Então, discussão, né? Eu acho que a política, ela vai ter, desde a discussão até o ato final de, tipo, mão na massa, isso vai acontecer, isso vai gerar algo, vai gerar, enfim, uma lei, que vai gerar um programa, enfim.
Mas política em si, eu acho que é muito isso, né? Convivência, discussão e eu acho que inquietação também, né? Então essa é a minha visão, assim, que eu tenho de política. E eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase que, a não ser que você viva totalmente isolado do mundo, não tem como você fugir da política. Não tem, né? Tipo, tudo que a gente faz é política, né? Eu lembro que sempre eu sou, às vezes, muito questionada pelo que a gente faz. Ah, mas se vocês querem envolver política e tal. Não, a política, ela está envolvida em tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que definir o termo política, ele é muito variado, né? Eu acho que olhando para o Brasil em si, em cada lugar que você vai, esse termo, ele vai ser de uma forma diferente, que é regras de convivência, enfim, definir objetivos finais, como que a gente vai chegar em algo bom em comum para todo mundo, né? Eu acho que isso em si é política, mas tudo que a gente faz é um ato político, né? Porque influencia a nossa vida, influencia as outras pessoas, seja positivamente, seja negativamente. Às vezes a gente faz algo e pensa, é só eu que estou fazendo isso, então, né, tô nem aí para os outros, isso vai ser só para mim, uma coisa boa que eu tô fazendo ou não, mas na verdade a gente vive em sociedade, então tudo que a gente faz acaba sendo um ato político, né, apesar de, é a minha opinião, eu tenho direito de expor isso ou fazer aquilo, e o exemplo disso é nas urnas, né, você vai lá e faz o que você acha correto, mas influencia a vida de todo mundo.